Olá pessoal, aqui é Luciano Anselmo, morador da comunidade Padre do Bandeira. E agora a gente vai fazer a leitura do termo, deixa eu ver aqui. Se não, só um instante que eu já... Vamos ler o edital consolidado, anexo, termo. Vamos lá, deixa eu abrir para a gente ver, tá? Edital consolidado, anexo, termo de referências e especificações. Prefeitura Municipal, e a gente vai ler até as especificações técnicas, página 41. Estamos com 75% de bateria, vamos lá. Prefeitura do Município de João Pessoa, Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável, EP, Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa. Componente 1, Desenvolvimento Urbano Sustentável e Gestão da Cidade. Subcomponente 3, Melhoramento do Habitat em Assentamentos Irregulares Vulneráveis. Termo de referência para a contratação de empresas especializadas de engenharia para a construção de 3 conjuntos habitacionais e equipamentos comunitários. João Pessoa, janeiro de 2023. Esse documento ele foi para a questão do o chamamento do edital, que foi entre os dias 24 de janeiro a 27 de janeiro do ano de 2023. E aí o que acontece? São essas as bases aqui, certo? Essa terminologia, definições, siglas e conceitos eu vou pular, tá? Vamos lá. BID, Banco Interamericano, CAT, Certificado de Acervo Técnico, CEL, EP, Comissão Especial de Licitação, CREA, Conselho de Engenharia e Agronomia, DDL, Documento de Licitação, INCC, Índice da Construção Civil, PDC, Plano de Desenvolvimento Comunitário, PDRR, Plano de Reassentamento e Relocalização, Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa, Prefeitura ou PMJP, Prefeitura do Município de João Pessoa, PEP, Plano de Execução do Programa, ROP, Regulamento Operacional do Programa, SENHAP, Secretaria Municipal de Habitação, SDP, Solicitação Padrão de Propostas, TR, Termos de Referência, UEP, Unidade Executora do Programa, UNH, Unidade Habitacional. A apresentação do município, Prefeitura do Município de João Pessoa, Unidade Executora do Programa, João Pessoa Sustentável, UEP, sumário. 1. Apresentação. 2. Objeto da contratação. 3. Descrição do objeto e justificativa da contratação. 4. Método de contratação. 4.1. Da divisão por lotes. 4.2. Da proposta. 5. Estimativas de custo. 6. Prazos de execução dos serviços. 7. Visita ao local das obras. 8. Da participação em consórcio. 9. Subcontratação. 10. Dos documentos de qualificação. 10.1. Qualificação financeira. 10.2. Qualificação técnica. 11. Responsabilidade da contratada. 12. Do cumprimento do cronograma. 13. Deveres e responsabilidades da contratante. 14. Do reajuste. 15. Das penalidades. 16. Garantias. 17. Matriz de alocação de risco. Prefeitura do Município de João Pessoa. Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável. UEP. 1. A apresentação. A Prefeitura Municipal de João Pessoa PMJP solicitou e recebeu financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, doravante denominado banco, para custear o programa de João Pessoa Sustentável. A Prefeitura Municipal de João Pessoa pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos elegíveis nos termos do respectivo contrato de empréstimo número 4.444/OC-BR, doravante denominado contrato de empréstimo. Os pagamentos do financiamento somente serão efetuados pelo banco a pedido da Prefeitura Municipal de João Pessoa, sujeitos à prévia aprovação pelo banco de acordo com os termos e as condições do contrato de financiamento celebrado, e eles serão sujeitos em todos os aspectos aos seus termos e condições. Nenhuma outra parte, além do município de João Pessoa, terá qualquer direito decorrente do contrato de empréstimo, nem poderá reivindicar seus recursos. Em cumprimento às exigências do contrato de empréstimo por meio da portaria número 987 de 2018, publicada no Semanário Oficial do município de João Pessoa, de 22 de novembro do ano de 2018, edição especial, foi adotado o Regulamento Operacional do Programa ROP, que passou a ser de aplicação obrigatória e a
orientar a execução do programa João Pessoa Sustentável. A respeito da execução do programa, deve ser ressaltado que as normas da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, CRF 88, são de aplicações obrigatórias e imperiosas no âmbito do programa João Pessoa Sustentável, assim como nos domínios de seus procedimentos de contratação e execução. Harmonicamente, a aplicação das políticas de aquisição e contratação do BID, do banco, dá-se com a anuência legal previstas no artigo 42, parágrafo 5º da Lei 8.666 do ano de 93, que não só disciplina modalidades licitatórias nacionais, mas tem a missão superior de regulamentar o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal de 1988. Sendo assim, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, tratamento isonômico dos interessados, competitividade, busca pela contratação mais vantajosa, julgamento objetivo, são normas que norteiam os procedimentos de aquisição e contratação no âmbito do programa, sem prejuízo de outros princípios e regras aplicáveis. Nessa esteira, consoante preconizada pela cláusula número 3.02 das condições especiais do contrato de empréstimo, as despesas devem ser: 1. Necessárias ao programa e estar enquadradas em seus objetivos. 2. Realizadas de acordo com o contrato e com as políticas do BID. 3. Sejam registradas e respaldadas nos sistemas da Prefeitura Municipal de João Pessoa. 4. Sejam efetuadas dentro do período de elegibilidade, 13 de dezembro de 2017, até o vencimento do prazo original de desembolso e suas eventuais prorrogações. No tocante ao primeiro requisito de elegibilidade, 1. A contratação objeto deste termo de referência TR está enquadrada no programa João Pessoa Sustentável, sendo necessária a sua execução e de acordo com suas finalidades, conforme previsto no componente 1, subcomponente 3, item 5, do programa João Pessoa Sustentável, consoante o anexo único do contrato de empréstimo e regulamento operacional do programa, constando do plano de execução do programa PEP número 13.1.2.1 do plano operacional anual POA e do plano de aquisições PA número 1.2. O objeto desse TR, termo de referência, está previsto no plano de aquisições do programa, última versão aprovada pela Prefeitura, né? Acho que esqueceram de colocar, em 8/8/2022, para ser contratado por meio de licitação pública LPN, método regido pela GN número 2349-15. Todas as frentes de intervenção do programa, descritos em seus componentes e subcomponentes, deverão cumprir uma multiplicidade de exigências de ordem técnica, social e ambiental, além de exigirem alta qualidade e eficiência. O módulo 1 do ROP foi dedicado a estabelecer critérios e diretrizes para os respectivos projetos e ações do programa, os quais são detalhados em documentos como Marco de Gestão Ambiental e Social MGAS, Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização PDRR e outros mecanismos e instrumentos complementares do programa. Tudo confluindo para a finalidade principal de proporcionar o desenvolvimento urbano integrado e sustentável do município de João Pessoa, Paraíba, a partir do fortalecimento da gestão urbana e pública municipal. Quanto aos requisitos de elegibilidade, item 2 e 3, tanto o contrato de empréstimo, cláusula 3.2.4.4.04, a linha B 4.06 das disposições especiais do artigo 6.03 e 6.04 das normas gerais, quanto o ROP, capítulo 10, estabelecem como condição de aceitabilidade das despesas que as aquisições e contratações no âmbito do programa, financiadas com recursos. Só um pouquinho aqui para melhorar aqui a... Estabelecem como condições de aceitabilidade das despesas que as condições de contratações no âmbito do programa, financiadas com recursos do contrato de empréstimo, deverão ser realizadas em conformidade com as normas previstas nas políticas de aquisições e contratações do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, especialmente a GN 2349-15, que rege as políticas para aquisição de bens e contratação de obras e financiamento de obras financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Logo, a GN 2349-15 será de aplicação obrigatória neste processo de contratação. Além disso, o município de João Pessoa conta com um bem estruturado de sistemas de controle interno, atuante controle externo, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado e ainda com o constante monitoramento do banco. Logo, a contratação
hora referenciada deve atender a todas as exigências dos controles internos e externos, concomitante e posterior da execução de tais despesas. Ademais, o processo licitatório deve ser apoiado e conduzido pela Comissão Especial de Licitação da UEP, constituída por meio do Decreto 9.330/2019, a qual detém a competência exclusiva para as aquisições e contratações no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável. Quanto ao último requisito de elegibilidade das despesas do programa, item 4, o contrato de vigência está em plena vigência e validade, estando em curso o período de desembolso. Por todo o exposto, a contratação de empréstimo especializada em engenharia em tela está ancorada em justificativas fáticas e jurídicas, sendo indispensáveis à execução do programa e à obtenção do financiamento respectivo. 2. Objeto da contratação. Contratação em 3 lotes distintos de empresas de engenharia para a construção de 3 conjuntos habitacionais e equipamentos comunitários. Lote 1. Para o lote 1 está prevista a construção de 106 unidades habitacionais e demais intervenções presentes no projeto. A obra que será executada no lote 1 localiza-se na rua Alfred N., via com ligação direta para a Avenida Ministro José Américo de Almeida, Avenida Beira Rio, avenida onde estão localizadas as comunidades do Complexo Beira Rio, conforme figura 1. Figura 1, localização do terreno 1. Fonte adaptada à Secretaria Municipal de Habitação, 2019. Lote 2. As obras contidas no lote 2 serão a execução de 305 unidades habitacionais, divididas em 10 blocos de 5 pavimentos. Para a execução dos serviços serão seguidos os projetos e todas as suas especificações dos projetos. As obras serão alocadas no terreno que perfaz uma área de 26.883,66 metros quadrados, localizada na Avenida José Américo de Almeida, conforme figura 2. Figura 2, localização do terreno 2. Fonte adaptada da Secretaria Municipal de Habitação, 2019. Lote 3. Para o lote 3 está prevista a construção de 14 blocos com 336 unidades habitacionais e demais equipamentos previstos no projeto. Esta obra está alocada em um terreno com 30.108,59 metros quadrados, localizados na Avenida José Américo de Almeida, figura 3. Figura 3, localização do terreno 3. Só lembrando, isso está disponível também no Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização, página 81, 82 e 83. E eu vivia dizendo, o secretário de gestão dizia que era mentira, que o terreno não era deles, e o Caio, secretário de... sei lá, secretário de alguma coisa. 3. Descrição do objeto justificativo da contratação. A construção de 3 conjuntos habitacionais com fornecimento e instalações de equipamentos comunitários. Para essa aquisição, optou-se por dividir as obras em 3 lotes distintos, sendo cada lote independente entre si, onde serão contempladas todas as obras de infraestrutura necessárias para a construção dos conjuntos habitacionais, pontos comerciais, equipamentos públicos e demais equipamentos. As obras serão executadas com cronogramas e recursos independentes e de maneira nenhuma haverá interdependência entre os lotes, sendo as equipes e recursos de cada obra independentes. Segundo a cláusula 3.02, as condições especiais do contrato de empréstimo, as despesas devem ser necessárias aos programas e estar enquadradas aos objetivos, realizadas de acordo com o contrato e as políticas do BID, ser registradas e respaldadas no sistema da Prefeitura Municipal de João Pessoa e ser efetuadas no período da elegibilidade, sendo totalmente atendido por este componente. É previsto no plano de aquisições do programa a contratação do objeto deste TR por meio de licitação pública nacional, LPN, método regido pela GN 2349-15, onde a contratação de empresa especializada em engenharia deve atender aos objetivos específicos do programa, conforme define o ROP item 3.1, o Marco de Gestão Ambiental e Social, MGAS, Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização, PDRR, e de outros mecanismos e instrumentos complementares do programa, tudo confluindo para a finalidade e princípio de proporcionar o desenvolvimento urbano integrado e sustentável do município de João Pessoa e propiciar a melhoria da qualidade de vida ao cidadão pessoense. Quanto aos requisitos de elegibilidade, tanto o contrato de empréstimo cláusula 3.02, 4.04, a linha B, 4.06 das disposições especiais, artigos 6.03 e 6.04 das normas gerais, quanto o ROP, capítulo 10, estabelecem como condições de aceitabilidade das despesas que as aquisições e contratações no âmbito do programa financiadas com recursos do contrato de empréstimo deverão ser realizadas em conformidade com as normas previstas nas políticas de aquisição e contratação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, especialmente a GN 2349-15, que será de aplicação obrigatória nesse processo de contratação.
Quanto aos requisitos de elegibilidade da despesa no programa, o contrato de vigência está em plena vigência e validade, estando em curso o período de desembolso. Pelo exposto, a contratação de empresa especializada em engenharia em tela está ancorada em justificativas fáticas e jurídicas, sendo indispensável a execução do programa e a obtenção do financiamento respectivo. Conforme contido no PDRR 2017, prevê a necessidade de cerca de 600 unidades habitacionais para atender as famílias em condições de vulnerabilidade do CBR. Já em 25 de fevereiro de 2022, o consórcio que produziu os estudos preliminares para o projeto de infraestrutura do Complexo Beira Rio levantou-se que 668 telhados estavam situados em área iminente de risco. Após esse diagnóstico e estudo preliminar dos projetos, as equipes responsáveis pelo Plano de Desenvolvimento Comunitário, PDC, e projetos habitacionais considerou a necessidade de 607 unidades habitacionais. Daí percebe-se a necessidade urgente desta aquisição com máxima urgência possível. Item 4. Método de contratação. A contratação deste objeto TR, termo de referência, tá? Se dará por meio de licitação pública nacional, LPN, método regido pelo GN, número 2349-15, do tipo contratação semi-integrada, onde a empresa poderá optar por método construtivo diferente do proposto no projeto básico, desde que comprovada a viabilidade técnica e econômica e que seja aprovada pelo órgão. Sendo desta forma, a licitante responsável por todos os projetos complementares, saliente-se que, em hipótese alguma, a arquitetura poderá ser alterada, sendo as fachadas, localização e demais características do projeto arquitetônico permanecerão inalteradas. O critério de julgamento será por preço global do tipo menor preço, e as obras serão realizadas por execução indireta de acordo com as normas previstas nas políticas de aquisição e contratação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, especialmente a GN número 2349-15, que rege as políticas para aquisição de bens e contratação de obras financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Logo, a GN 2349-15 será de aplicação obrigatória neste processo de contratação, conforme o item 3.4. A escolha deste regime se dá por se tratar de uma obra de engenharia com detalhamentos em projetos suficientes para uma estimativa de custos precisas com margem mínima de incerteza. Para fins de acompanhamento, a execução do projeto será realizada pelos responsáveis pela fiscalização. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Esses serão auxiliados pela supervisora contratada. 4.1. Da divisão por lotes. Optou-se pela divisão desta aquisição em 3 lotes, conforme artigo 23, parágrafo 1º da Lei 8.666 de 1993, que traz o entendimento que um objeto ou serviço deverá ser dividido quantas vezes necessário, conforme exposto abaixo. Artigo 23, parágrafo 1º. As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. Lei 8.666/93. Além do mais, o parcelamento em nada altera o método de contratação que, conforme exposto na linha 1.1 do Plano de Aquisição, já está previsto como licitação pública nacional, LPN, conforme modos da GN 2349-15 PID, atendendo assim o parágrafo 2º do artigo 23 da Lei 8.666. Artigo 23, parágrafo 2º na execução de obras e serviços e nas compras de bens parceladas nos termos do parágrafo anterior, e cada etapa ou conjunto de etapas de obra, serviço ou compra há de corresponder a licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. Redação dada pela Lei 8.883/94. Ainda conforme Acordão 108/2006, Tribunal de Contas da União, PL, que, apesar de não ser obrigatório o parcelamento de licitações, quando possível, é desejável a fim de reduzir os riscos, de ampliar a competitividade, permitindo-se que pequenas e médias empresas possam participar do pleito. 9. Com efeito, além da possibilidade de promover licitação para contratação isolada em cada bloco ou lote, a administração também pode optar por contratação isolada que venha a abranger todo objeto da avença, mas nesse caso, desde que permita a participação de empresas em consórcio. 10. É que, diante das circunstâncias, o parcelamento do objeto não será obrigatório, mas sim desejável. Pode ser atendido tanto pelo parcelamento formal do objeto ou por intermédio de aludida configuração de blocos ou lotes, quanto pelo chamado parcelamento material,
por intermédio de permissão para que empresas que em consórcios venham a participar do certame. 11. Com isso, obtém-se o dito parcelamento material do objeto, já que pequenas e médias empresas interessadas no ajuste poderão se organizar em consórcios, assegurando-se nos exatos termos do item 9.1.1 do acórdão oferecido pelo ilustre relator a observância dos princípios da competitividade e da isonomia, sem descuidar da obtenção da proposta mais vantajosa para a administração. 12. Sem dúvida, a permissão para a participação das empresas em consórcio também resulta no desejável parcelamento do objeto, tão sabiamente almejado pelo nobre relator. TCU, Acórdão 108/2006, TCU-PL. No caso específico, a divisão do objeto não afeta o desenvolvimento das obras e intervenções, uma vez que as referidas obras estão localizadas em terrenos diferentes e apresentam características distintas com cronogramas separados, ou seja, trata-se da contratação de 3 serviços, embora similares, mas com quantitativos e construções diferentes específicas para cada um dos terrenos e sob condições diferentes. Além disso, considerando que as obras são de tamanhos distintos, a separação por lotes se justifica também pela possibilidade de incluir empresas de portes diferentes para poder participar. Além do mais, as 3 obras em tela apresentam cronogramas distintos com completa interdependência entre si. Conforme exposto acima e tendo em vista o princípio da competitividade e da economicidade, optou-se pela divisão do pleito em 3 lotes distintos. 4.2. A proposta. A seleção será realizada em uma única etapa, exigindo-se dos participantes a apresentação de propostas técnicas e de preços e a documentação de habilitação e qualificação no mesmo pacote, sendo distintos por lotes. As propostas técnicas serão analisadas por uma comissão técnica competente, sendo que, no caso do licitante apresentar propostas técnicas onde o método construtivo for diferente do constante no projeto básico, é indispensável que seja apresentado viabilidade técnica e econômica que comprove melhor eficiência, menor custo e cronograma otimizado. No caso de propostas que adote propostas que sugiram metodologia diferente da prevista no projeto, o construtor terá de apresentar plano de trabalho onde seja detalhado os prazos de entrega dos projetos executivos, que de maneira nenhuma irá onerar o orçamento da obra. Os documentos de habilitação e qualificação serão analisados e separados por lote, onde a comissão técnica designada, formada por servidores técnicos do município de João Pessoa, auxiliarão a comissão especial de licitação da UEP, GAPRE, sendo esta última responsável pela análise das propostas de preço. As propostas a serem encaminhadas deverão conter: a. Prazo de validade de propostas não inferior a 120 dias e a contar da data de sua apresentação. B. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes no termo de referência. C. No caso de propostas que adotem método construtivo distinto no previsto em projeto básico, as planilhas de preço têm de vir proveniente de tal proposta, junto ao estudo de viabilidade técnica, composição de custos e demais documentos que demonstrem a viabilidade da adoção do método distinto. D. Preços unitários e valor global da proposta em algarismo expresso em moeda corrente nacional real, de acordo com o modelo de proposta de preços do termo de referência. E. Benefícios e despesas indiretas, BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual. F. Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização, instalação de canteiro e acampamento, bem como qualquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não podendo ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária. G. As alíquotas de tributos cotadas pela licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária. H. Os tributos considerados de natureza direta e personalista, como o imposto de renda de pessoa jurídica, RPJ, e a contribuição sobre o lucro líquido, CSLL, não deverão ser incluídos no BDI. I. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e CONFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem às médias dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no artigo 3º das leis 10.637 de 2002 e 10.873 de 2003. De forma a garantir que os preços contratados pela administração pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. J. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e CONFINS discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no anexo 4 da Lei Complementar nº 123/2006. K.
K. Apresentar composições de seus preços, incluindo quantitativas de mão de obra, insumos, bem como seus multiplicadores. A licitação terá sua adjudicação por preço global, no entanto, de maneira nenhuma exime-se de ser enviada propostas com preços unitários, sob pena de não validade da proposta apresentada, a fim de evitar possíveis sobrepreços e subpreços unitários. Desta forma, atenuando as possibilidades futuras de jogo de planilha, conforme acordão 762/2007, plenário TCU. Estimativa de custo. A estimativa de custo será dividida por lotes, que primeiro está orçado preliminarmente em R, sendo R$18.970.910,12. Segundo lote está orçado preliminarmente em R$50.797.912,76. Terceiro lote tem orçamento previsto de R$58.935.644,18. Prazo de execução dos serviços. O item 6, né? Prazo de execução. O prazo para execução dos trabalhos será conforme descrito por lote abaixo. Lote 1, execução em 18 meses e vigência contratual de 20 meses. Lote 2, execução de 24 meses e vigência contratual de 26 meses. Lote 3, execução de 24 meses e vigência contratual de 26 meses. Conforme os cronogramas em anexo, a contratada deverá empregar equipes de trabalho suficientes, bem como a adequada gestão logística para o cumprimento de materiais e equipamentos necessários à obra para que seja cumprido o prazo estabelecido. Todos os 3 contratos advindos desta pretensa contratação deverão ter cobertura contratual até o completo recebimento do objeto, inclusive quanto à concessão de licença de órgãos públicos, municipais e estaduais, bem como todos os trâmites internos da Prefeitura Municipal de João Pessoa. 7. Visita ao local de obras. Tendo em vista a faculdade da realização das vistorias, a empresa interessada em participar do certame pode optar pela realização da vistoria técnica ou apresentar declaração de vistoria técnica, recebida e assinada pelo coordenador de desenvolvimento urbano sustentável e gestão da cidade, ou o servidor responsável. Caso opte por realizar a vistoria, deverá ser previamente agendada, com no mínimo 2 dias úteis de antecedência, junto à Comissão Especial de Licitação da UEP ou à Coordenação Urbana localizada na Rua Empresário Clóvis Rolim, número 2051, Balde Peix, sala 2301 B e 2306 B, Dudu Corporating Towers, João Pessoa, Paraíba, ou através do e-mail celuep@joaopessoa.pb.gov.br. Caso opte pela não realização da mesma, deverá apresentar uma declaração explicando que abriu mão do seu direito de realizar a vistoria técnica, assim sendo nenhuma das licitantes poderá alegar o desconhecimento das condições e o grau de dificuldades existentes, como justificativa para ser eximida das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preço em decorrência da execução do objeto deste certame. Compete ainda à interessada fazer minucioso verificação e comparação de todos os desenhos e projetos em questão, incluindo detalhes e demais documentos fornecidos pela Prefeitura para a execução da obra. Vale ressaltar que todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante. A visita técnica deverá ser realizada individualmente com cada um dos licitantes em data e horário previamente estabelecidos, sendo acompanhado por um servidor designado pela futura contratante para este fim. 8. Da participação em consórcio. Conforme previsto na GN número 2349-15, item 1.12, qualquer empresa pode participar de uma licitação individualmente ou em consórcio, confirmando a responsabilidade solidária, tanto com empresas nacionais como com empresas estrangeiras, mas o banco não admite condições que exijam consórcios ou outras formas de associações obrigatórias entre as empresas. Será permitida a participação de empresas em consórcio, atendendo à disposição da GN número 2349-15 e conforme regras previstas em edital. Subcontratação, item 9. É vedada a subcontratação total dos serviços objetos deste projeto básico.
Item 1, né, do item 9. Item 2. Poderá ser permitida a subcontratação parcial de serviços previstos nos projetos, mediante solicitação prévia por escrita à fiscalização, sem prejuízo das responsabilidades legais e contratuais assumidas pela contratada perante a Prefeitura Municipal de João Pessoa, que exigirá a apresentação prévia de documentação comprobatória das capacidades técnicas, econômicas e financeiras da empresa a ser subcontratada. 3. Uma vez aprovada a subcontratação, a contratada deverá comunicar oficialmente à fiscalização quais serviços serão objetos de subcontratação, desde que não exceda 30% do valor previsto total previsto nos projetos. Esta comunicação deverá ser efetuada com antecedência mínima de 30 dias antes do início dos serviços correspondentes. 4. No citado documento deverá estar contida a razão social e CNPJ das subcontratadas e menção à parte das obras ou serviços que pretende subcontratar. 5. Destacar-se que, para a subcontratação dos serviços, será necessária a autorização prévia por parte do contratante, a qual avaliará se a subcontratada possui qualificação técnica compatível com o serviço a ser executado. 6. Comprovação esta que deverá ser entregue juntamente com a comunicação disponibilizada à contratante, nos termos deste projeto. 7. A administração poderá não autorizar a realização do serviço por parte de alguma subcontratada, sempre que julgar que esta não possui qualificação proporcional ao serviço demandado. 8. A eventual substituição das empresas subcontratadas ou qualquer dos seus profissionais durante a execução do serviço somente será admitida por outros prestadores ou profissionais que detenham as mesmas qualificações exigidas por motivos relevantes, justificada e demonstrada pela contratada, condicionada ainda à aprovação prévia do contratante. 9. O gerente de obras e demais componentes da equipe técnica residente da contratada continuarão atuando como responsáveis diretos pela direção, coordenação, acompanhamento da requalificação do prédio sede do Centro de Cooperação da cidade perante a fiscalização, bem como seus responsáveis técnicos pela execução dos serviços relativos à sua área de atuação, ainda que executados por subcontratadas. A contratada sempre responderá direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais, bem como garantirá na sua totalidade todos os serviços prestados pelas suas subcontratadas, pelas quais é solidariamente responsável, não cabendo qualquer alegações ou tentativas de isenção de responsabilidade da contratada pela ação ou omissão de subempreiteiras. 10. Fica expressamente vedada a subcontratação de sociedades empresárias que possuem em seu quadro empregado ou qualquer outro profissional pertencente ao quadro da Prefeitura, ainda que na condição de sócio, acionista ou mesmo responsável técnico. 11. Não será permitida a subcontratação dos itens constantes na parte A da curva ABC. 12. Mesmo que previamente autorizado pela contratante nas condições anteriores definidas, a fiscalização poderá a qualquer tempo solicitar pronta substituição da subcontratada que porventura não esteja desempenhando bem as suas atividades. Também poderá ser indicada pela fiscalização do contratante a substituição de qualquer dos prepostos das subcontratadas a serviço da obra, caso esses demonstrem despreparo técnico ou dificultem um bom desenvolvimento dos serviços, sua permanência seja tida como prejudicial ao ambiente salutar de trabalho, ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a qualquer dos membros da fiscalização. Item 10. Dos documentos de qualificação. Item 10.1. Qualificação financeira. Os concorrentes terão de apresentar saúde financeira apresentando 1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis à apresentação da forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 meses da data de apresentação da proposta. 2. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar registrados ou autenticados na junta comercial da sede ou do domicílio do licitante e estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, CRC. 3. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço da abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrados ou autenticados na junta comercial da sede ou do domicílio do licitante. 4. O balanço patrimonial também poderá ser disponibilizado mediante via impressa por meio de escrituração contábil digital (ECD), desde que comprovada a transmissão desta receita
desta a Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do termo de autenticação, recebido gerado pelo Sistema Público de Escrituração, SPED. 5. O capital mínimo, o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser anterior a 10% do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. Caso a empresa opte por concorrer a mais de um lote, o capital mínimo apresentado será de 10% do valor dos 2 lotes somados. 6. Relatório descritivo e demonstrativo do contador ou profissional equivalente devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, CRC, indicando boa situação econômica e financeira das empresas em poder contratar com a administração, após análise dos indicadores financeiros e econômicos extraídos do último balanço do exercício financeiro e comparados com os parâmetros dos indicadores previstos abaixo descritos. Isso aqui é uma fórmula, tá, gente? Vamos lá. Aqui, certo, quer dizer que o índice de liquidez geral, o LG, é igual ou maior que 1, certo? O índice geral de liquidez, o LG, é igual a o ativo circulante mais o realizável a longo prazo sobre o passivo circulante mais o passivo não circulante, que é maior ou igual que 1, que tem o índice de liquidez corrente, o LC, que é igual a o ativo circulante sobre o passivo circulante, que é igual ou maior que 1. E o índice de solvência, certo? Que é igual a ativo total sobre o ativo total, certo? Aqui nessa fórmula, ativo total sobre o passivo circulante mais o passivo não circulante, que deve ser igual ou maior que 1. Aí vai ter umas fórmulas aí, eu não vou nem perder meu tempo, porque a explicação, principalmente a formação de cálculo, seria variável, né? Deveria, por exemplo, com base ao poder de financeiro da empresa. Por exemplo, a empresa tem quanto em caixa, quanto desse caixa de recurso circulante, que é aquele para as despesas comuns. Mas vamos lá. Na ausência da especificação da GN 2349-15 sobre a documentação necessária a fim de apresentar a habilitação financeira, adotou o expresso no artigo 30 da Lei 8.666 de 1993. 1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 meses da data de apresentação da proposta. 2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física. 3. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e parágrafo 1º do artigo 56 desta lei, limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratação. Parágrafo 1º. A exigência de índices limitar-se à demonstração da capacidade financeira do licitante, com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada exigências de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. Redação dada pela Lei 8.883 de 94. Parágrafo 2º. A administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no instrumento vocatório da licitação a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no parágrafo 1º do artigo 56 desta lei, como dado objeto da comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
Parágrafo 3º. O capital mínimo, o valor do patrimônio líquido que se refere ao parágrafo anterior, não poderá exceder a 10% do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através dos índices oficiais. Parágrafo 4º. Poderá ser exigida ainda a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação. Parágrafo 4º. A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita em forma objetiva através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a correta avaliação de situação financeira, suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. Redação dada pela Lei 8.883 de 94, Brasil, Lei nº 8.663 de 93. Item 10.2. Qualificação técnica. A licitante deverá apresentar registro ou inscrição no Conselho de Engenharia e Agronomia, CREA, competente da região a que estiver vinculada, além da comprovação de atividade relacionada com o objeto da presente licitação, devendo antes da assinatura do contrato, a concorrente vencedora apresentar o visto do CREA, de forma a possibilitar a assinatura do contrato. Para atendimento à qualificação técnico-operacional, será exigida a apresentação, em nome da empresa licitante, de atestados de capacidade técnico-operacional, acompanhado das respectivas certidões de acervos técnicos, CAT, do profissional, expedidas pelos conselhos CREA ou CAL, da região onde os serviços foram executados, que comprovem que a licitante tem executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas, os seguintes serviços por representarem parcelas com elevada relevância técnica e significativa repercussão financeira, que deverão preferencialmente estar grifadas para melhor visualização quando da análise pela Comissão Permanente de Licitação, com as respectivas quantidades mínimas e com o preenchimento do campo com comprovação de forma obrigatória, ou seja, o campo comprovação deverá ser preenchido com o número de páginas da proposta que se encontra a informação destacada, servindo de referência para a devida identificação e localização da comprovação documental, conforme segue. Qualificação técnica. Lote 1. Qualificação. A. Execução de obra civil de construção de conjuntos habitacionais com o mínimo 40 unidades. Comprovação. Sim, não. B. Registro ou inscrição do Conselho de Engenharia e Agronomia. Sim, não. C. Execução de laje pré-moldada ou maciça treliçada a mínimo de 3.000 metros quadrados. Sim, não. Execução... Aqui foi um erro, deveria ser a letra D. Execução de estrutura de concreto armado de 450 metros cúbicos. 454 metros cúbicos. Sim, não. F. Estaca escavada, hélice ou outro tipo de fundações profundas, mínimos de 1.000 metros lineares. Sim, não. Lote 2. A. Execução de obra civil de construção de conjuntos habitacionais com no mínimo 120 unidades habitacionais. Sim, não. B. Registro ou inscrição no Conselho de Engenharia e Agronomia. CREA. Sim, não. C. Execução laje pré-moldada maciça, treliçada, outro tipo de laje de no mínimo 5.000 metros quadrados. Sim, não. Execução de estrutura de concreto armado, mínimo de 968 metros cúbicos. Sim, não. E 2E, erro de digitação. Estaca escavada, hélice, outro tipo de fundação profundas, mínimo de 5.000 metros lineares. Sim, não. Lote 3, letra A. Execução de obra civil de construção de conjuntos habitacionais com no mínimo 150 unidades habitacionais. Sim, não. B. Registro e inscrição no Conselho de Engenharia e Agronomia. Sim, não. C. Execução de laje pré-moldada, maciça, treliçada, outro tipo de laje de mínimo 8.000 metros quadrados. Sim, não. Execução de obra de estrutura de concreto armado, mínimo de 1.000 metros cúbicos. Sim, não. Estaca escavada, hélice ou outro tipo de fundação profundas, mínimo de 6.000 metros lineares. Sim, não. A comprovação da capacidade técnico-operacional deverá ser efetuada mediante a apresentação de atestado em nome da licitante para cada parcela de maior relevância exigida, sendo permitida o somatório dos acervos, tendo em vista a necessidade de ser demonstrada a capacidade gerencial da empresa para execução de obra similar. Qualificação técnica profissional. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, a licitante deverá comprovar que possui na data da licitação profissionais de nível superior pertencentes ao seu corpo técnico, detentor de atestados de responsabilidade técnica devidamente registrados, cancelados no CREA ou CAL, região onde
os serviços foram executados acompanhados das respectivas certidões de acervo técnico CAT expedidas por aqueles conselhos que comprovem ter os profissionais executados para o órgão ou entidade de administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, do Distrito Federal ou ainda para empresas privadas que deverão estar preferencialmente grifadas para melhor visualização quando da análise da Comissão Permanente de Licitação, com o preenchimento do campo comprovação de forma obrigatória, ou seja, o campo comprovação deverá ser preenchido com o número de páginas da proposta que se encontra a informação destacada, servindo-se de referência para a devida identificação e localização da comprovação documental, conforme segue. Qualificação técnica profissional. Engenheiro civil. Letra A. Execução de obra civil da construção de conjuntos habitacionais. Comprovação. Letra B. Laje pré-fabricada, maciça, treliçada ou similar. Letra C. Execução do concreto armado. Lote 2. Engenheiro de obra civil de construção de conjuntos habitacionais. Letra B. Execução do concreto armado. Letra C. Execução de fundações profundas. Letra D. Laje fabricada, pré-fabricada, maciça, treliçada ou similar. Lote 3. Engenheiro civil. Execução de obra civil de construção de conjuntos habitacionais. Letra B. Execução de concreto armado. Letra C. Execução de fundações profundas. Letra D. Laje pré-fabricada, maciça, treliçada ou similar. As características aqui exigidas, acervo técnico profissional, ATP, não precisam constar simultaneamente uma mesma obra ou de um mesmo profissional, desde que os profissionais detentores do acervo técnico estejam vinculados à empresa no ato da assinatura do contrato. Será admitida a apresentação de mais de um atestado que o conjunto comprova a experiência requerida dos profissionais do serviço de referência, contemplando todas as características qualitativas exigidas acima, mesmo que em obras distintas. Será admitida também a apresentação de atestados em nome de mais de um profissional. Os atestados deverão possuir informações suficientes para qualificar os serviços executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto aos emitentes dos documentos. Será considerado como pertencente ao corpo técnico da licitante, para fins de comprovação do acervo técnico profissional, profissionais que possuem seu vínculo a licitante comprovado mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: 1. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sócio, ou 2. Mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, ou contrato de prestação de serviço, devidamente assinado pelas partes. 3. Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado, apresentando acompanhada da anuência do profissional, ou 4. No caso de empresa individual, sócio proprietário da empresa por intermédio de apresentação do registro comercial. Ou 5. Ato constitutivo, estatuto, contrato social em vigor devidamente registrado em certidão simplificada da junta comercial, em se tratando de sociedades empresariais, e nos casos de sociedades por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores. A anuência dos profissionais cujos acervos foram utilizados pela licitante, visando a sua qualificação técnico-profissional, nos termos deste projeto básico, se dará através da declaração da qual seja informado que os referidos profissionais serão de responsabilidade técnicos pela execução das obras nas suas áreas de atuação, implicando a expedição das referidas à RT, quando da execução da obra. A referida declaração deverá compor o documento de habilitação de licitante, sob pena de ser declarada sua inabilitação. Nestas declarações deverão constar o CPF e o número do registro da entidade profissional competente, CREA-CAL, de cada profissional. As declarações deverão ser assinadas pelos profissionais detentores dos acervos, bem como pelos representantes legais da licitante. A infringência deste dispositivo durante a execução do contrato configurará a falta contratual, sujeitando a contratada a sanções contratuais nos termos deste projeto básico. 11. Responsabilidade da contratada. 1. Em hipótese alguma, desconhecimento das condições operacionais poderá ser alegado como justificativa para inexecução ou execução irregular dos serviços a serem prestados. 2. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com o cumprimento do objeto, tais como transporte, frete, carga e descarga, etc. 3. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus profissionais causarem as dependências móveis, utensílios e equipamentos a contratante ou a terceiros, ficando desta forma autorizado o desconto do valor correspondente dos pagamentos devidos ao contratado. 4. Utilizar mão de obra especializada qualificada em quantidade suficiente à perfeita prestação de serviços. 5. Responder quando aplicável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários resultantes da execução deste objeto, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666 de 93. 6. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou observação realizadas pela contratante. 7.
A responsabilidade da contratada é integral para com as obras nos termos do Código Civil Brasileiro. A presença da fiscalização na obra não diminui a responsabilidade da contratada. 8. A contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato e as normas do contrato empréstimo 4.444 OC BR, inclusive por suas subcontratadas. 9. A contratada deverá informar a localização do canteiro de obras e sua estrutura, área de alojamento, previamente ao início de sua instalação e alocar todo o pessoal necessário e capacitado para a execução da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a observância da legislação trabalhista, previdenciária e civil para o seu pessoal, bem como a adoção de medidas de segurança no canteiro e eventuais acidentes ocorridos na obra. 10. A contratada deverá obedecer aos dispostos das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, NR1, NR4, NR5, NR6, NR7, NR8, NR9, NR10, NR11, NR12, que é norma regulamentar, tá? NR17 e NR18. Quanto ao fornecimento de uniformes, EPIs, equipamentos de proteção individual, composição da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, SESM, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, implantação do PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PCMAT, Programa de Controle do Meio Ambiente e Trabalho na Indústria da Construção, PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. 12. A contratada deverá respeitar e executar as atividades segundo as políticas, planos operacionais, diretrizes socioambientais do programa, principalmente o Marco de Gestão Ambiental e Social, MGAS, devendo haver maior atenção ao item 8 sobre medidas, programas de mitigação, monitoramento e controle. Sendo apresentada a seguir, caso haja alguma atualização da versão do MGAS, a contratante informará a contratada, a qual deverá verificar se haverá impacto ou mudança necessária e apresentar formalmente à contratante as medidas de mitigação, controle, monitoramento e prevenção dos impactos ambientais da construção civil previstas para intervenções de programas de uma pessoa sustentável. 13. Durante a execução dos serviços, a contratada deverá 1. Providenciar junto ao CREA ou CAL a entrada e recolhimento dos respectivos documentos de responsabilidade técnica referentes à execução e fiscalização, objetos do contrato e serviços pertinentes aos termos da Lei 6.496 de 1977. 2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objetos do contrato. 3. Sempre deverão ser observadas as últimas versões e edições das normas exigidas pelos órgãos de fiscalização e normatização. 4. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços. 5. Providenciar a matrícula do Cadastro Nacional de Obras CNO junto à Receita Federal. 6. A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme o artigo 55, inciso 13 da Lei 8.666. 7. Efetuar todas as despesas relativas à execução de obras perante os órgãos públicos federais, municipais e estaduais competentes aos órgãos particulares, fornecedores de energia elétrica, abastecimento de água, esgoto e de telefonia, bem como as despesas relativas ao habite do prédio. 14. Serão rejeitados todos os serviços que não respeitem a documentação contratual, a saber, projetos, cadernos de especificações e planilha, devendo a contratada refazer as suas expensas dos serviços incompatíveis com o produto contratado. 15. A guarda do imóvel será de responsabilidade da contratada até o recebimento definitivo da obra, bem como de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, enfim, todos os elementos necessários à obra. 16. A contratada deverá entregar a fiscalização por ocasião da conclusão da obra, todas as notas fiscais, certificados de garantia e documentos referentes à aquisição de equipamentos, máquinas e aparelhos, bem assim, da mesma forma, acessórios, chaves e demais elementos de aparelhos ou bens integrantes da obra. A contratada receberá, em contrapartida, o termo de recebimento da obra após a instalação e testes atestando seu funcionamento. 17. A contagem do tempo de garantia dos equipamentos, máquinas, aparelhos e seus acessórios ocorrerá a partir da data de emissão do termo de recebimento definitivo, o qual só será emitido após as instalações de teste dos mesmos. Portanto, não estando atrelado o tempo de garantia dos equipamentos, aparelhos, máquinas e seus acessórios à data de emissão de nota fiscal. Exigências do contrato do empréstimo 4.444 OC-BR e das políticas do BID, tais como 18.
Necessidade de imediata comunicação em caso de conhecimento sobre o descumprimento de qualquer salvaguarda socioambiental. 19. Deverá ser permitido, com o intuito de colaboração, das ações de revisão, supervisão, avaliação e auditorias externas realizadas pelo BID e seus representantes no que tange esse contrato, inclusive auditorias ambientais, a fim de verificar o cumprimento dos compromissos ambientais estabelecidos. 20. É dever da contratada de informar imediatamente a ocorrência de qualquer demanda judicial ou extrajudicial relacionada a este contrato. 21. A contratada deve documentar e registrar todas as atividades executadas e deverá conservar esses documentos pelo período de 7 anos após a conclusão do trabalho. 22. A contratada deve seguir as orientações previstas nas especificações técnicas e nos termos de referência. 23. Quando possível, contratar a mão de obra local, incentivando a geração de renda nas comunidades do CBR. 24. Incentivar a contratação de pessoal em situações de vulnerabilidade social, como por exemplo mulheres, público LGBTQIA+, e índios, negros, etc. 25. A contratada deverá dispor de equipe técnica residente, sendo disposta por lote de seguinte forma. Lote 1. Engenheiro civil pleno, técnico em segurança e saúde do trabalho, auxiliar de escritório e demais profissionais que se fizerem necessários a fim de atender o estabelecido pelo fiscal de obras e supervisora. Lote 2. Engenheiro civil pleno, residente, engenheiro júnior residente, técnico em segurança do trabalho residente, técnico em edificações, engenheiro eletricista, para a etapa de montagem de infraestrutura elétrica e quadros elétricos. Lote 3. O lote 3, engenheiro civil pleno, engenheiro civil pleno residente, engenheiro júnior residente, técnico em segurança do trabalho residente, técnico em edificações, engenheiro eletricista para a etapa de montagem de infraestrutura elétrica e quadros elétricos. 12. Do cumprimento do cronograma. A contratada deverá cumprir fielmente os prazos estipulados, bem como cada parcela do cronograma físico-financeiro. 2. Cabe ao engenheiro fiscal ou equipe de fiscalização supervisão do contratante, devidamente designado pela Prefeitura, verificar o andamento dos serviços contratados, obedecendo rigorosamente aos projetos do cumprimento do cronograma. A contratada deverá cumprir fielmente o prazo estipulado, bem como cada parcela do cronograma físico-financeiro. 2. Cabe ao engenheiro fiscal e à equipe da fiscalização supervisão da contratante, devidamente designado pela Prefeitura, verificar o andamento dos serviços contratados, obedecendo rigorosamente aos projetos e às suas especificações. Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais. 3. O pagamento dos serviços deverá obedecer o cronograma físico-financeiro elaborado pela contratada, mediante a comprovação de suas diversas etapas. 4. No caso de troca ou de reposição de objetos, a contratada assumirá também a responsabilidade pelos custos de transporte, carga, descarga e instalação. 5. Caso os serviços prestados não correspondam às especificações exigidas no presente termo de referência, a contratada deverá adequá-los àquelas no prazo estabelecido pela fiscalização, sob pena de aplicação de penalidade prevista em contrato. 13. Deveres e responsabilidades da contratante. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado, cabendo ao seu responsável a fiscalização do contrato, assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes, e a essa atribuição verificar o andamento dos serviços contratados, obedecendo rigorosamente aos projetos e suas especificações. Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais. Anotar em registro próprio informações acerca de tarefas detectadas e comunicando a contratadas a ocorrência de qualquer fatos que, à luz do contrato e da legislação vigente, sejam medidas corretivas e fixar o prazo para as devidas correções. Rejeitar no todo ou em parte os serviços executados em desacordo com as exigências deste termo de referência. Permitir acesso dos empregados da contratada às dependências da contratante para a execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário. Executar as manobras de desligamento e religação do sistema para permitir a execução dos trabalhos com segurança. Contatar diretamente a contratada na ocorrência de qualquer incidente que mereça correção. Promover
o pagamento das faturas emitidas pelo contratado, com base nas medições de serviços aprovadas pela fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas no contrato. Fornecer todos os esclarecimentos e informações que venham ser solicitados pela contratada. Aplicar as sanções administrativas quando se fizerem necessárias, garantindo contraditória e ampla defesa. Proporcionar os recursos técnicos e logísticos necessários para que a contratada possa executar os serviços conforme as especificações estabelecidas neste termo de referência. Observar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade. Efetuar os testes de parâmetro de funcionamento para recebimento dos serviços. A exigência de fiscalização pelo contratante de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da contratada ou qualquer vício ou falha na prestação de serviços. Comunicar ao TCE Paraíba, Tribunal de Contas do Estado, a eventual aplicação de sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei 8.666 de 93. Também deverá ser comunicado a eventual reabilitação da contratada. 14. Do reajuste. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o intervalo de 12 meses, a contar da data da proposta, conforme Acordão 83/2020, plenário TCU, aplicando-se o índice INCC, Índice Nacional de Custos da Construção Civil, conforme cálculo a seguir. R é a remuneração ajustada, R10 é a remuneração pagável com base nas taxas de remuneração, apêndice D, em moeda local, e o I é o INCC do primeiro mês em que o reajuste deve entrar em vigor, e o I10 é o INCC do mês da data do contrato. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de 1 ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. No caso do atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo divulgado o índice definitivo. Fica a contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será obrigatoriamente o definitivo. Caso o índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação em vigor. Na ausência de previsão legal quanto ao índice de substituto, as partes elegerão novo índice oficial para reajustamento do preço do valor remanescente por meio de termo aditivo. 15. Das penalidades. A recusa da adjudicatória em assinar o contrato no prazo estipulado no edital, bem como a inexecução total ou parcial do contrato, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer impedimento ou infração contratual da contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficando sujeita às sanções previstas. A. Advertência. B. Multa de até 5% sobre o valor do contrato aplicada de acordo com a gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa correspondente ao dobro do valor que tiver sido inicialmente imposta. C. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração pública do município de Niterói. Erro. Por prazo não superior a 2 anos. Aqui era do município de João Pessoa. D. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com qualquer esfera da administração pública. E. Imposição das penalidades é de competência exclusiva do contratante. F. A sanção prevista no item B dessa cláusula poderá ser aplicada cumulativamente a outras. G. A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do contrato, garantindo contraditória a defesa prévia. H. A multa administrativa prevista na linha B não tem caráter compensatório, não eximindo a contratada do pagamento por perdas e danos em relação às infrações cometidas. E o prazo da suspensão da declaração de idoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observando o princípio da proporcionalidade. J. O valor de multa será pago diretamente ou descontado das próximas faturas. K. Nos casos em que o valor da multa for descontado da caução que tenha sido prestada, o valor deverá ser recomposto no prazo máximo de 48 horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato. L. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, ao qual será descontado os pagamentos eventualmente devidos pela administração ou ainda, quando for o caso,
cobrada administrativamente ou judicialmente. M. O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeita a contratada a multa de mora de 1% por dia útil que excedeu o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota do empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do artigo 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela contratante ou da aplicação de sanções administrativas. A aplicação de qualquer sanção administrativa prevista neste item deverá observar os princípios da ampla e prévia defesa, contraditória e proporcionalidade. 16. Garantias. A garantia da obra será de 5 anos, conforme previsão legal do artigo 618 de 2002, Código Civil da Lei 8.666, a contar da data de emissão do termo de recebimento definitivo. 17. Matriz de alocação de risco. Tendo em vista que a aquisição será do tipo semi-integrada por preço global, onde será permitido modificações dos projetos executivos, exceto o projeto arquitetônico, adotou-se a proposta de alocação de riscos que terá de ser anexada ao contrato a fim de garantir a alocação de risco distinta aos entes do contrato, conforme exposto a seguir. Macroserviços. Licença ambiental. Serviço. Licença ambiental prévia. Risco. Falta de licença prévia na data de início da obra. Materialização. Atraso no início da obra devido à falta de licença ambiental prévia. Mitigação. O município deve entrar em contato com o órgão competente a fim de garantir a LP antes da assinatura da OS, da Ordem de Serviço. Prefeitura Municipal. Alocação da Prefeitura. Licença ambiental. Serviço. Licença instalação. Risco. Falta de licença prévia na data de início da obra. Materialização. Atraso no início da obra devido à falta de licença ambiental. Contratação semi-integrada. Responsabilidade da solução de engenharia da contratada. Não pagamento se os níveis de serviço não forem atingidos. Contratada. Projetos. Desenvolvimento com aprovação dos projetos pela contratante. Risco. Desenvolvimento com aprovação dos projetos pela contratante. Materialização. Atraso na aprovação dos projetos por parte da contratante por conta de projetos incompletos ou incorretos ou de baixa qualidade no conceito ou desenvolvimento. Não pagamento dos itens até a completa adequação. Atraso no cronograma necessário de reprogramação da obra, sem prejuízo direto na obra, porque a mesma só será liberada após a aprovação do projeto básico. Contratação semi-integrada. Responsabilidade da solução da engenharia da contratada. Não pagamento se seus níveis de serviço não forem atingidos. Alocação à contratada. Projetos. Projeto legal, aprovação dos competentes. Dos órgãos competentes. Inadequação dos projetos e o atraso dos órgãos competentes para aprovação. Prefeitura, Corpo de Bombeiro, Divisa, órgãos ambientais, etc. Atraso nas aprovações dos projetos legais por conta de projetos incompletos ou incorretos, por atraso dos órgãos competentes para tramitar, analisar, aprovar, não pagamento dos itens até a aprovação dos projetos. Atraso no cronograma necessário de reprogramação da obra, sem prejuízo direto na obra, porque a mesma só será liberada após a aprovação do projeto básico. Contratação semi-integrada. Responsabilidade da solução de engenharia da contratada. Não pagamento se os níveis de serviço não forem atingidos. A contratante pode colaborar se o impasse for somente atraso no atendimento dos órgãos de análise, ajudando a acelerar os processos. Instalações hidrossanitárias, drenagem de área de implantação. Necessidade de serviços não previstos no anteprojeto para captação, disciplina e destinação final de águas pluviais que atingem o terreno ou de contribuições dos terrenos vizinhos. Custo adicional por materialização. Custo adicional por erro, insuficiência de informações de um anteprojeto que possa gerar acréscimo de quantitativo do evento, instalações hidrossanitárias de drenagem para adequar as condições locais. Mitigação. Contratação semi-integrada a partir do projeto básico, contratada. Fundação. Elementos da fundação. Reveladas características geológicas, geotécnicas, casos desfavoráveis, não investigadas ou não previstas, não identificadas na sondagem. Materialização. Custo adicional por erro, insuficiência do anteprojeto que acarreta necessidade de soluções com custo mais alto e ou acréscimo de quantitativo de serviço ou atraso na obra. Contratação integrada. Contratação com base em elementos de projeto básico, com investigação, sondagem iniciais, fundações calculadas para método construtivo específico. Locação da
da contratada. Fundação, elementos da fundação. Ajuste nos métodos construtivos ou insumos. Custo adicional, atraso por erro de anteprojeto ou por opção do contratante em adotar metodologia que acarrete necessária de revisão do projeto. Contratação semi-integrada, projeto executivo de responsabilidade da contratada. Locação da contratada. Terraplanagem. Volume de terra pleno. Ajuste nos métodos construtivos ou insumos. Custo adicional, atraso de erro de anteprojeto por opção da contratada em adotar metodologia que acarrete necessidade de revisão do projeto. Contratação semi-integrada, projeto executivo de responsabilidade da contratada. Locação da contratada. Implantação, construção, itens gerais, incompatibilidade dos projetos. Custo adicional por erro de projeto que acarrete em atraso na obra para ajuste de projetos, retrabalho para adequação em obras, retrabalho para solicitação de fiscalização para retomar padrão de qualidade. Contratação semi-integrada, elaboração dos projetos executivos, responsabilidade da contratada, inconsistência do anteprojeto para esse tema deve ser corrigida nessa fase. Locação da contratada. Construção, implementação, montagem, itens gerais, risco de ocorrer em eventos diversos. Na construção, relativos à gestão, fornecedores, contratados, exemplo, serviço executado diferente aprovado no projeto por responsabilidade de fornecedores subcontratados, atraso no recebimento de materiais, sabotagem, roubo, furto, tumulto, greve, escassez de mão de obra, questões trabalhistas, acidentes de trabalho, que impeçam o cumprimento do prazo que aumenta os custos. Problemas na construção, materiais na instalação, montagem, causando atraso no cronograma e ou prejuízo. Contratação semi-integrada, contratação do seguro risco de engenharia. Locação da contratada. Construção, implantação, montagem, itens gerais, mudanças de processos construtivos ou insumos aplicados. Custo adicional por inadequação do projeto que acarrete necessidade de revisão do projeto, especificação, atraso no cronograma. Contratação semi-integrada para agir a partir do projeto base. Contratada. Complexo Beira-Rio, conjuntos habitacionais, especificação técnica. Pronto. A partir daqui vai ser outro material, tá? Vou terminar aqui.